Para quem não me conhece, eu sou Liane, mãe do Andrés, de 8 anos, que tem autismo. Sou militante da causa do autismo, coordenadora de um grupo de mães com crianças com autismo e também editora da página Autismo Diário de uma Mãe. Eu trouxe hoje um tema aqui para a gente conversar que muitas pessoas às vezes não sabem do direito que tem, que é votar num conselheiro tutelar. Eu trouxe para conversar com a gente o Rafael Moura, que é conselheiro tutelar na Zona Noroeste em Santos, para a gente tirar algumas dúvidas e para vocês perceberem a importância que tem colocar uma pessoa que você conheça e que você perceba que tem realmente a preocupação com as crianças. Rafa, boa noite, obrigada por ter vindo. Boa noite, Liane, eu que agradeço essa oportunidade. É importante a gente esclarecer a população acerca dos direitos que ela tem, que as crianças têm, os adolescentes também têm, e como a gente acessar esses direitos, né? Por onde a gente começa, enfim, estamos à disposição. Eu tenho aqui algumas perguntas para fazer, e se vocês tiverem algumas perguntas, por favor, coloquem aqui nos comentários. Nós não vamos responder de pronto, para a live não ficar muito comprida, mas posteriormente o Rafa vai responder tudo, tá bom? E a Liane também, no que eu tiver a ver com a questão do autismo e tudo, que ela é militante dessa área, né? Então a primeira pergunta é uma pergunta geral, que é assim: qual a função e a importância do Conselho Tutelar na vida da criança, típica ou atípica? Certo. O Conselho Tutelar é um órgão de garantia de direito, né? Então ele serve para proteção e para garantia de direito. No caso, as crianças geralmente têm, infelizmente, por falta do poder público, enfim, por uma questão de políticas públicas também, a necessidade do acesso ao Conselho Tutelar para garantir os direitos, seja de vaga na escola, vaga em creche, o direito à saúde, às vezes não consegue acessar a saúde, então, por intermédio do Conselho Tutelar, ele garante isso à criança e ao adolescente, né? Legal. E isso vale para federal, né? Não é uma lei municipal nem estadual. O que rege é o governo federal. Sim, o Conselho, né, é interessante essa pergunta, porque ele veio de uma lei, que é a Lei 8.069, do ECA. Então o ECA veio em 1990 e com ele veio a criação do Conselho Tutelar. Então é uma lei federal que estabelece que os municípios devem ter ao menos um Conselho Tutelar, né, atuando no sentido da garantia do direito, e o próprio município também tem que arcar com a estrutura do Conselho Tutelar, e com toda essa como pode dizer, esse equipamento que é o Conselho Tutelar, o transporte, enfim, para poder o conselheiro fazer a visita, apurar as situações de risco e garantir a proteção das crianças. Interessante falar, inclusive, que a gente vai ter eleição agora em outubro e você pode eleger votar em 3 conselheiros, não é isso? Exatamente. Então é legal que vocês procurem se informar aí na sua cidade, quem são as pessoas que estão aí se candidatando, para tentar fazer uma escolha legal. Procurem se informar, que é importante ter gente legal lá. Falando de escola, né? Que escola é sempre um tema muito polêmico quando a gente fala do assunto terra. Quando uma escola se recusa a matricular, você vai na escola, conhece a escola tem vaga, aí você fala assim: meu filho tem diagnóstico de autismo, essa vaga é abduzida por um ET. Então, assim, quando a gente fala que tem o diagnóstico, às vezes a vaga some. A gente pode pedir ajuda para o Conselho Tutelar num caso como esse? Deve. A educação é um direito de todas as crianças e adolescentes, né? Então, não pode se negar a vaga da escola. É um direito fundamental, né? Desde a Constituição, e também o ECA faz garantir esse direito, então a gente não pode aceitar que a criança esteja fora da escola. Mesmo numa particular, vocês conseguem intervir, se a escola for particular? Não, se a escola for particular também, né? Tanto faz, a lei vale para todas. Quando descobrimos que uma criança sofre na escola, sofre assim,
porque as crianças bullying, né? Porque as crianças de repente não têm um tratamento legal. A gente também pode pedir ajuda para o conselho tutelar para de repente ir lá e bater um papo, enfim. Então, na verdade, assim, o ideal é que as famílias estejam mais próximas da escola, para que aumente o diálogo entre o pai, a mãe, o responsável, e a direção, e os professores, né, e o corpo docente, porque essas questões geralmente têm que ser sanadas dentro da escola, né? Então, é importante que a mãe aponte a dificuldade para a direção, para o professor, para que possa ser trabalhado da melhor forma possível, esclarecendo os colegas de classe da dificuldade, né, e todos possam trabalhar em harmonia, né, para que haja realmente uma inclusão. Eu defendo bastante, eu vou aproveitar aqui a deixa, eu defendo bastante, eu pesquiso bastante essa história de inclusão. E eu sempre falo, a gente tem que ser parceiro da escola, a gente não tem que olhar a escola como um rival, ou como... Você tem que ir lá e pedir ajuda, falar vamos trabalhar junto, não tem que brigar, você tem que tentar ser parceiro. Eu acho que sempre funciona, é uma dica que eu dou, comigo sempre tem funcionado, eu tenho tido bons resultados. Quando a gente promove o diálogo, a gente entende os dois lados, se entendem e conseguem criar uma nova possibilidade, né? Diferente do conflito, porque desgasta e, né, acaba quebrando um vínculo que não pode ser quebrado, né? A escola tem que ser parceira da família e vice-versa. E a família da escola, eu sempre acho isso. Agora, essa é uma dúvida bem constante e talvez até difícil. Quando uma mãe percebe que o seu filho, com autismo um pouquinho mais severo, ele não tem condições de permanecer na escola, que o problema não é da escola, o problema realmente às vezes por uma ordem sensorial, por problemas comportamentais, a criança não consegue conviver naquele meio. A escola vira uma tortura para essa criança, ela não aprende, ela não convive. A mãe consegue, através da ajuda do conselho tutelar, a autorização para tirar essa criança da escola e de repente educar em casa. A gente sabe que a lei não existe, do homeschool não foi sancionada, ou falaram alguma coisa, mas essa lei não existe ainda. Mas existe a possibilidade? Assim, no Brasil não existe o homeschooling. É uma coisa que foi tentada através, né, da Câmara dos Deputados, mas ainda não foi aprovado o ensino em casa, né, o homeschooling. Então, nos casos severos, o que a gente orienta é que haja um diálogo da família com a escola e qualquer dificuldade, a própria escola, junto com a CEDESP, que é o setor de educação especial, vão abordar isso com a família, no sentido de tentar garantir, sim, o direito à educação da criança e da melhor forma possível, com o professor mediador, e quando houver uma outra dificuldade que ultrapasse esses limites, aí a própria Secretaria de Educação vai apontar uma solução. Né? Tá, eu sou mais competente para ajudar num caso como esse. Ok, já foge um pouquinho do conselho. Muitas crianças estudam em turno na escola regular e em contraturno numa escola especial. Certo. Quando acontecem imprevistos, a criança está desorganizada e aí a gente acaba evitando de levar para a escola por N motivos. Tudo bem dela não ir para a escola regular e ir só para a escola de contraturno? Não está tudo bem. Não está tudo bem. Pela lei, né, o ideal é que... O ideal não, né? Pela lei, a criança tem que estar matriculada no regular e, lógico, quando tem essa necessidade, né, especial, que ela seja atendida também no contraturno, numa unidade especializada. Então, se for um problema um pouquinho mais sério, a mãe tem que procurar a ajuda do neurologista e pedir um documento que justifique Isso. o porquê que ela não está comparecendo à escola. Sim, tem que ter uma justificativa plausível para poder justificar as faltas. Exato. No município de Santos tem uma resolução normativa que estabelece que a criança não deveria faltar, não deveria ter 3 faltas consecutivas ou 5 alternadas, né? Então a gente sempre enfatiza a questão da frequência. É importante a frequência assídua da criança e do adolescente na escola, né? Então o pai e a mãe têm que garantir essa frequência. Qualquer dificuldade ou problema que haja a necessidade da falta, é fundamental que a família esteja em contato com a escola para poder justificar essa falta, né? Seja com um atestado médico, enfim.
Tá, a próxima pergunta até é ligada a isso, porque assim, às vezes há casos da gente que tem filho autista, a gente sabe, o filho amanhece em crise, a gente não consegue levar para a escola, enfim, porque vai para a escola e vai voltar. Então aí é uma questão, como o Rafa já falou antes, de você entrar em contato com a escola, explicar o porquê, obviamente eles vão entender, né, e aí não vão acionar o conselho, né? Sim. Enfim, É então, importante essa questão do contato da escola da família com a escola, e que a família sempre mantenha atualizado o cadastro, né? Porque às vezes há uma necessidade da escola entrar em contato com a família, e aí às vezes mudou o telefone, mudou o endereço, e não consegue haver a comunicação. Então é importante que a família mantenha atualizado aí o cadastro na escola, né? Tá. Agora, um assunto bem delicado é assim, quando a escola comunica aos pais que ela percebeu que a criança tem um certo atraso, que talvez a criança tenha alguma coisa, que seja uma criança atípica, e aquele pai, aquela mãe não aceita. Ela acha que não, que a escola está inventando moda, e aí ela acaba tirando a oportunidade da criança de ter uma intervenção precoce, né? Ela tira a oportunidade da criança de evoluir. A escola pode acionar o conselho tutelar e notificar essa omissão da família? Pode sim, porque se a criança tem a necessidade especial e os pais negligenciam ou não a querem assumir, admitir, a família ou os vizinhos ou a escola pode acionar sim o conselho tutelar para que seja garantido o acesso à educação especial, às vezes até a intervenção do médico, né, para poder avaliar, porque tem essa necessidade também de passar por um neurologista, neuropediatra, né? Então é importante que a criança, se a escola percebe essa necessidade, que ela aponte aos pais, e se os pais negligenciarem isso, aí é dever do conselho garantir que a criança tenha acesso e seja avaliada, né, por um especialista na área da saúde. Perfeito. Infelizmente existem alguns casos, a gente sabe, e é muito triste. Vamos lá. A gente que é mãe de autista, às vezes a gente sofre com os berros, né? As crianças gritam à noite. Existem casos de vizinho chamar a polícia, às vezes, né? A criança só tá tendo uma... Às vezes parece que você quebrou o dedo da criança e não, você só levou ela para tomar um banho. Se um vizinho, ele começa por conta das peculiaridades, né, de um autista, começa a hostilizar a mãe, sabe? Começa a falar gracinha, enfim. Começa a deixar a mãe numa situação constrangedora, né, do convívio. Essa mãe pode pedir ajuda para o conselho tutelar ir até essa família do vizinho e explicar que não é questão de maus tratos, né? Enfim, claro, né, cada caso é um caso. Mas no caso, quando não é mesmo maltrato, quando é só uma crise da criança e conversar com esse vizinho, ou existe outro meio, enfim. Na verdade, assim, nesse caso, seria interessante a própria família entrar em contato com o vizinho que tem essa queixa, né, para que ele entenda a situação. Porque, assim, o constrangimento é uma coisa é o constrangimento da criança, né? Se for um constrangimento que haja com a criança, aí é necessário a intervenção do conselho. Entendi. Mas quando não é uma coisa diretamente à criança, mas ao adulto, aí já é uma questão também de segurança pública. Entendi. Porque aí a pessoa passa a constranger você e violar o seu direito. Então é importante que você esclareça a pessoa que tem essa necessidade especial em casa, né, que tem que haver um entendimento, não é negligência, não é uma ameaça aos direitos da criança, né, e que, de certo modo, se há um preconceito, se há um constrangimento, isso não está sendo legal. Até que a pessoa também tem que entender os seus limites, né, porque o meu limite vai até onde vai o do outro. Eu não posso, se eu já estou consciente de uma situação que não acontece, né, que a criança não está em sofrimento, então é fundamental aí o diálogo entre as partes. Se tiver uma dificuldade, haver constrangimento proposital, aí eu sugiro, né, o boletim de ocorrência, porque para a família se proteger desse constrangimento. Porque é com a família, não é com a criança. O conselho tutelar entre adultos, né? É criança, entendi. Tá, perfeito. Aqui é um relato, foi um relato de uma mãe do grupo, e aí eu achei interessante trazer esse assunto para cá, porque é uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós. Estamos andando na rua de repente e nos deparamos com uma criança numa situação vulnerável
E a gente percebe que essa criança tem autismo e está perdida. É diferente de uma criança típica, que você vai perguntar o nome do pai, enfim. Numa situação como essa, a quem devemos recorrer? A quem que órgão a gente deve pedir ajuda para poder ajudar essa criança? Sim. Então o órgão seria mesmo o próprio conselho tutelar, porque a criança está aí numa situação de ameaça, né? Uma situação de perigo. Então ela não consegue, né, se proteger e se defender. Então nesse caso deve-se acionar o conselho tutelar, e aí o conselheiro do plantão irá atender e primeiramente irá procurar a família, né? Entrar em contato com as escolas, com a proximidade, ali, escolas da região, ou outros órgãos também de saúde, o CRAS, o CREAS, que são órgãos parceiros aí, né, da proteção da sociedade, e aí vai buscar informações para saber se tem algum dado da família. Entendi. E por última instância, não encontrado nenhum familiar, a criança será acolhida, protegida, e depois também no próprio acolhimento, os psicólogos, as ciências sociais, os técnicos, né, do acolhimento irão buscar informações para trazer a família, né, a criança de volta à família. Porque esse é o ideal, né, que a criança e o adolescente estejam dentro da família, né, protegidos dentro de casa. Perfeito. Bom, então assim, as perguntas que eu tinha eram essas. Caso você tenha perguntas, você tenha dúvidas, você queira saber mais, por favor, façam seus comentários aqui, responderemos assim que possível. Eu gostaria de agradecer muito você, eu acho que foi assim esclarecedor. Muita gente desconhece, né, que existe um órgão que é responsável, né, e está ali para ajudar, né? Não está ali para cobrar, não está ali para brigar. Às vezes as pessoas têm essa visão, né? E não é isso, é para proteger o seu filho. E é isso. Então, procure saber, procure exercer a sua cidadania, ir lá, escolher uma pessoa legal para colocar. Tá bom? É a minha dica. E eu gostaria de agradecer ao Rafa. Obrigada mesmo. Por favor, finalize. Claro. Eu só gostaria de dar uma palavrinha, né? Assim, a sociedade ela tem essa visão até negativa do Conselho por conta do histórico anterior do Estatuto da Criança, né? Então, antes do Estatuto da Criança, era o Estatuto do Menor, e aí tratava a criança e adolescente como uma pessoa em situação irregular. E aí veio o Estatuto em 1990, e lembrou que a criança e o adolescente têm direitos, né, devem ser protegidos. E a partir daí o Conselho Tutelar então não é um órgão de punição, é um órgão de proteção. Então, quando você vê uma criança ou um adolescente em risco, você deve sim acionar o Conselho Tutelar, que é o órgão incumbido pela sociedade de garantir os direitos, né, e proteger aí as crianças e adolescentes. Agora, em outubro, né, haverá o pleito da eleição para o Conselho Tutelar, dia 6 de outubro. Em Santos, nós temos aí 80 candidatos, né? São 15 vagas, 3 conselhos na cidade. Então é importante você procurar saber a vida pregressa dos candidatos, né? A atuação deles na sociedade. E, enfim, eu também sou um candidato, meu número é 123, e aí gostaria de pedir, lógico, que eu fosse uma das 3 opções de vocês, tá bom? Eu fico muito agradecido, né, Adriane, pela oportunidade. E a gente está à disposição aí para responder as perguntas, e no que for necessário a gente está às ordens aí da sociedade. É isso, gente. Espero que eu tenha ajudado a esclarecer, né, as dúvidas que as pessoas tenham. E é isso. Boa noite, muito obrigada.